Vamos com a nossa entrevista do dia. Nossa entrevista de hoje vai ser bem bacana e bem descontraída, com certeza. Na Transamérica Notícias de hoje teremos aqui o artista plástico Gersi Macari. Ele mora em Valinhos desde os anos 70, mas atua em toda a região, em todo o Brasil, com uma vasta produção de obras, umas obras de arte sensacionais expostas aí em diversos estados do Brasil e também com reconhecimento internacional. Muito bom dia, senhor Gersi Macari. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ficamos felizes em tê-lo aqui conosco nesta manhã de quinta-feira. Bom dia aos ouvintes da Transamérica. É um prazer e uma honra estar aqui e poder falar um pouco a respeito. E finalmente eu aqui conheci o famoso Flávio Paradella, a quem eu acompanhei por muito tempo numa outra emissora. Bom, muito bom. Costumo falar que o Paradella é o as do rádio campineiro, né? O bom é que ele usa essa palavra, ele não fala asno rádio campineiro, né? Porque senão... Não. É o as do. É o as. Graças a Deus. As do. É o as do rádio. Tá certo. Porque Um cacófono seria complicado. Vou achar uma outra palavra para poder falar um pouco do Paradella. Gersi, vamos lá. Quem te fala aqui como artista plástico, mas também musicista, tem a Orquestra Sinfônica de Valinhos. Eu queria começar essa nossa entrevista. Como é ser um artista plástico, alguém tão ligado à cultura, trabalhar, né, com música, ser um erudito no interior de São Paulo? Em Valinhos, mas mesmo aqui em Campinas, é diferente do que, por exemplo, estar na capital paulista? Eu acredito que sim, é diferente. Estar em São Paulo é um outro mundo, um outro mercado, desafios imensos, mas trabalhar com cultura, seja em qualquer gênero, no meu caso, artes visuais e música, é um desafio diário, é matar um leão por dia. O que me mantém ativo e vivo é sempre estar acreditando nas ideias e nas propostas. Isso é sensacional. O Gersi, ele é catarinense, né? De lá de Uruçanga. Uruçanga. Né, passou parte de sua infância em Francisco Beltrão, no Paraná, trabalhando com a família no campo, né? Exato. E aí, aos 13 anos, ingressou no seminário de Ibicaré. Mais tarde, foi transferido para o seminário de Pirassununga, onde sempre que possível, retornava aí a Francisco Beltrão para o convívio da família, né? E dentro de todas essas mudanças, assim, desde sua infância, como foi que a música entrou na sua vida? Bom, tudo começou quando eu saí da casa dos meus pais, ingressei no seminário, porque eu queria ser padre, né? Imagine eu padre hoje, né? Eu seria digamos, um papa. Eu brinco sempre com essa história de que quando elegeram o Bergoglio, naturalmente eu seria cardeal, evidentemente, tal, eu estaria lá, né? E estaria indicado ao papado. Então, na disputa, sempre que há uma disputa entre Brasil e Argentina, quem ganha? Brasil. Óbvio, então eu seria o Papa hoje, mas o Brasil não teve essa felicidade ou infelicidade. Mas a música entrou na minha vida, assim como as artes visuais entraram, porque na grade escolar, no seminário, existiam duas matérias, além de todas as outras, né? Geografia, matemática, história, religião, português, inglês, francês, latim e tal. Tinha desenho, né? A aula era de desenho e de música. E eu descobri que eu tinha muita facilidade com essas duas matérias. As únicas que ninguém me batia. Que em todas as outras eu apanhava, mas nessas não. Então, e a partir dali, como eu tinha facilidade, em um dado momento no seminário, naquelas famosos eventos internos que a gente fazia,
festinhas, então cada classe preparava o seu evento e de repente um dos padres, nossos professores, né, ele disse assim: eu também vou fazer um número lá na festinha de vocês. O que é, padre? Padre João José de Almeida. Ele falou assim: não, mas é surpresa para vocês. Tá bom. Então chegou na hora, anunciamos que o padre João José de Almeida iria fazer um número especial. E ele entra com um troço no ombro que eu nunca tinha visto, e dele extrai uma melodia pela qual eu me apaixonei. Eu me apaixonei, não foi exatamente pela melodia, foi pelo som. Aquilo era uma coisa celestial, era divinal. Quando terminou, depois de tudo isso, eu perguntei: padre, o que é esse instrumento? Ele falou assim: é violino. Eu quero tocar, eu quero aprender a tocar. Ele falou assim: você quer mesmo? Quero. Amanhã você começa. E foi assim que eu tive o primeiro contato com o violino, no seminário de Bicaré. E de lá para cá, entre brigas minhas com o violino, tá? Que violino é como uma amante ciumenta. Se você não dá atenção, no dia seguinte ele não responde do mesmo jeito. Então você tem que acariciar, pegar todos os dias, tocar um pouco, nem que seja um pouco, uma meia hora, porque senão ele não responde. Então ele é pequenininho, é fácil de transportar, mas você tem que ter muito cuidado para ele corresponder sonoramente àquilo que você anseia. Mas então, esse contato com a música e conseguir aí já partir para um instrumento já foi numa época mais avançada. Quantos anos mais ou menos? Porque geralmente a gente fala: nossa, eu tive contato com a música, mas desde criança. O senhor está falando desde o seminário. Já... Sim. Eu comecei tardiamente a estudar violino. Eu já tinha 17 anos, 16 para 17 anos. Tá? Hoje, com esta idade, a meninada come o violino. Nós temos agora, recentemente, um menino que ingressou na nossa orquestra, 16 anos. 16 anos, toca, que é uma coisa de louco. E até então, até esses 16, 17 anos, não sabia que gostava assim de música? Não, eu não sabia, porque eu não tinha nenhum contato. Como eu disse, você leu na matéria, filho de agricultores, lá na roça, sem energia elétrica, sem maiores contatos. Em algum momento, meu pai comprou um rádio. Aliás, sei muito bem, 1958. Ele comprou um rádio movido a pilha, e aquilo para mim foi a festa, foi o evento da ocasião, porque entrou um rádio e através do qual eu comecei a ouvir músicas maravilhosas, mas só meu pai ligava o rádio de manhã cedo, né? A gente ainda continuava dormindo, ele ligava o rádio baixinho e eu ouvia, eu acho que era a Rádio Nacional. Era de manhã e de noite. Era a coisa mais linda do mundo. E no sábado e domingo, na rádio local da cidade de Francisco Beltrão, ela tocava músicas durante a tarde toda, entendeu? E aquilo foi entrando dentro de mim. E por isso hoje sempre fui e continuo apaixonado pela música, pela autêntica música caipira, a música raiz. Que a gente estava conversando um pouquinho aqui fora do ar, né? Sim. Sobre sertanejo, por isso que a gente está citando isso. E é legal, interessante, né? Por parte dessa história. E tem uma história linda por parte da música, com o Gersi Macari. E essa história linda também das artes plásticas. Eu queria saber, o que foi primeiro? Primeiro a música, depois as artes plásticas? Como é que aconteceu essa simbiose de toda essa arte cultural para o senhor? Bom, a pergunta é capciosa, né? Mas vamos lá. Você quando você era jovem, eu imagino que você olhava para as meninas, né? Para várias meninas, né? E de repente você se encantou com duas, né? Por exemplo, duas. E falou assim: e agora, o que eu faço? Fico com essa ou com aquela? Mas paquerava uma, namorava a outra e etc e tal. Parodiando para as artes, foi exatamente a mesma coisa. E foi possível eu levar as duas coisas em paralelo, porém, uma puxava mais do que a outra.
E explico por quê. A pintura sempre foi assim, digamos, a minha principal atividade. Não como sobrevivência, mas, digamos, fora da minha atividade como trabalhador da iniciativa privada, nas horas de folga, eu sempre pintei. E o violino, ele ficava sempre assim, meio que do lado, né? Até que chegou um momento em que eu cheguei à seguinte conclusão: velhas paixões mal resolvidas, quando você chega na maturidade e na maioridade, ela te cobra caro e você tem que resolver. E assim foi o violino. Aos 50 e poucos anos de idade, eu retomei o violino e dele não me separei mais. Hoje, então, eu divido o meu tempo um pouco com o violino e o resto com a pintura. Dona Flor e seus dois maridos. Então. Pois é. Bem dito. Porque hoje o violino ele ocupa o espaço que é o meu lazer e a minha paixão pura e simples. A pintura já não é mais só paixão, lazer, ela é profissão. Então aí tem uma mudança drástica, né, nesse sentimento, quando Sim. a coisa se torna mais profissional, né? Mas legal de saber de certos pontos, porque geralmente a gente pensa, como é que citou, né? Aquela criança, já tem aquela criança prodígio, mas não. Isso despertou mais pra frente e que maravilha que despertou. Porque temos aqui um artista plástico renomado e um musicista espetacular fazendo parte aí de uma das orquestras mais importantes do nosso interior aqui, a Orquestra de Valinhos. Como é que foi esse encontro de estar numa orquestra, já que o violino era aquela amante, ficou ali do lado de vez em quando, ia mexer com ela, e só aos 50 anos mesmo que teve esse amor retomado? Então, a história é a seguinte: quando citando esse período, apareceu um professor de violino na secretaria, na Casa da Cultura em Valinhos, chamado Luiz Fernando Fischer Dutra. Era um jovem violinista, hoje já um senhor, né? E um dos diretores da casa me telefonou e falou assim: Gersi, volta aqui, vem estudar violino e tal, porque este cara, no tempo em que morávamos na República, a gente montou um grupo de seresta, né? E era um grupo assim, eram os moradores da República. E sexta-feira, sábado e domingo, a gente saía pela noite afora fazendo serestas. Começávamos a seresta assim, de modo suave. Era um cavaquinho, o violino que chegava, um chocalho, de leve, né? Na casa das nossas pretensas paqueras, né? Ou de convidados. A gente chegava assim de mansinho. Quando eles mandavam entrar, o sambão comia solto, tá certo? E o violino fazia parte da chegada. Mas tocava, sabe, sei lá como é que eu tocava na época, né? Mas sei que encantava, né? Mas se um professor, se um bom violinista ouvisse, ele ia falar assim: ih, esse negócio está desafinado, o negócio está feio. Mas esse diretor, que é um velho amigo, me pediu para voltar. Eu voltei. E quando eu voltei para estudar, estava bem cru, sabe? Então precisou começar, sabe? Vamos corrigir defeitos de mão direita e de mão esquerda, etc e tal. E tinha um grupinho que depois das nossas aulas ficava ensaiando lá com o professor. E eu achei aquilo lá muito, muito bonito, interessante, e pedi para olhar, né? Para escutar. Bom, encurtando o assunto, aquele grupinho, tal, na época o secretário me convidou para ajudá-lo a criar uma orquestra, né? Tá bom, eu ajudo, beleza, tal, porque eu tinha um bom trânsito, né? Eu era assim, aglutinador de pessoas, eu conversava bem com todo mundo, tal, era brincalhão, etc e tal. Ele percebeu que isso era interessante, né? Ajudei nesse sentido. E ele acabou um dia dizendo o seguinte: olha, eu quero que você seja o presidente da orquestra. Eu falei: de jeito nenhum, imagina, isso é uma bucha de canhão, isso é uma... Não, convenceu.
Eu falei, tá bom. Virei presidente. Sou até hoje. Presidente vitalício. Espetáculo. A cada 4 anos tem eleição. Ninguém quer disputar. Então, aos poucos, nós fomos montando essa orquestra assim. Começou com meia dúzia de músicos. Até que em 2008, no final de 2007, começo de 2008, a gente apresentou um projeto na lei Rouanet. Esse projeto foi aprovado e foi aportado pela Eaton. E hoje Eaton, antigamente Clark, onde eu trabalhei por 15 anos. E com esse aporte financeiro, eu consegui transformar aquele grupo que eram 10, 12 pessoas em 30. A partir dali, a orquestra começou a criar uma identidade. Ela passou por várias formações e transformações, e hoje ela é Orquestra Filarmônica de Valinhos, completa este ano 20 anos de existência, com 50 integrantes. Para quem está acompanhando a gente, aí é uma dúvida mais técnica, né? A diferença entre a sinfônica e a filarmônica? Na teoria, a sinfônica é sempre uma orquestra mantida pelo poder público. Recebe verbas, né? Prefeitura, Estado, Federação, etc. e tal. A filarmônica, na teoria, é mantida pelos amigos da música, ou seja, ela se vira sozinha, tem que se virar sozinha, certo? Existem filarmônicas, né, de nome que são mantidas pelo poder público, não é o nosso caso. A nossa orquestra batalha pela sua sobrevivência, buscando recursos via Lei Rouanet, via PROAC, e quando consegue fazer com bilheteria. A bilheteria nunca pagou um concerto, não paga concerto em lugar nenhum, a não ser que ela se chamasse, o que eu me chamasse André Rieu, né? Mas eu não sou só Jerzy Macari. Então, então a gente trabalha nesse sentido com recursos da isenção fiscal, Rouanet e PROAC. E a gente vê até nos últimos tempos uma demonização da Lei Rouanet. Óbvio que é sempre preciso passar dinheiro público, que é uma isenção fiscal repassada, sai, né, da questão de isenção de impostos. Isso precisa ter um crivo, precisa ter fiscalização, isso é necessário para qualquer área, mas existe uma demonização assim demasiada, é para acabar de vez. E não é bem assim, porque a gente vê um caso como esse, uma orquestra filarmônica aqui em Valinhos, que precisa ter esse sentido, senão não existiria, né? Sim. Não, é verdade, você disse bem, existe uma demonização sobre acabar com a Lei Rouanet, mas quem demoniza isso é quem não entende como funciona. Foram feitos, tiveram problemas, Sim. Mas a lei estava ali, então a questão não é acabar. A questão é aprimorar. Se essas pessoas soubessem o quanto é minucioso hoje lidar com projetos da lei, tanto do PROAC quanto da Lei Rouanet, parariam de falar tanta bobagem. Exatamente, aprimorar, fiscalizar, Sim. adequar as necessidades e voltar para... E assim, priorizar esse tipo de ação. Priorizar os locais, Sim. quem realmente aí necessita. Não que grandes artistas não necessitem, porque, como o senhor diz, viver só de bilheteria, só se você for um artista de nome assim internacional. É complicadíssimo você conseguir fazer um espetáculo no país e conseguir viver da bilheteria. Mas é preciso aprimorar. E aprimorando, como o senhor diz, a questão hoje legal, muito diferente do que era anteriormente. Eu sei que é uma pergunta, mas hoje está mais fácil fazer cultura no Brasil? Não, pelo contrário, está mais difícil. É mais difícil. Nós passamos há pouco tempo por um período negro. Eu chamo de a Idade Média do século XXI. Foram 4 anos de sufoco, de cancelamento, de desprestígio, de destruição, né, dentro da cultura. Os nossos projetos ficaram parados.
E você apresentava o projeto, ele voltava, os avaliadores encontravam pelo em ovo, entendeu? E aí voltavam com a seguinte posição: recusado. É claro que quando você apresenta um projeto e os pareceristas encontram alguma coisa não pertinente, então, nas vezes anteriores, favor justificar, explicar, etc. tal. Tinha uma orientação. Tipo orientação, aí você corrige, faltou um documento, venceu, etc. e tal. Mas, sabe, é muito complicado, tá? A gente faz cultura, sabe por quê? Porque nós somos apaixonados. Então, a gente não faz porque, vou ganhar dinheiro. Não se ganha dinheiro. Se faz pela paixão. Se você não tiver paixão, vai procurar outra coisa para fazer, porque é melhor. Agora, diante de todo esse cenário, diante dessa fala, como conseguir despertar nessa criança, nesse adolescente, o mesmo que aconteceu com o Gersi lá atrás? Fazendo o que nós fazemos, mostrando o trabalho para essa criança, mostrando permitindo que eventos como a orquestra possa fazer concertos fora dos grandes centros, que ela consiga circular. Já fizemos trabalhos em diversas escolas. A gente nunca conseguiu levar a orquestra inteira, mas levamos um grupo menor, uma camerata, um quarteto, um sexteto, enfim. Ou seja, levar para a periferia, né, o nosso trabalho de arte, porque tudo que acontece de evento cultural, ele sempre acontece no centro das cidades, tá certo? O centro. Mas quem mora na periferia, que são as pessoas menos favorecidas economicamente, muitas vezes não tem recursos para pegar o ônibus para ir até lá, ou não ficam sabendo do que está acontecendo. Então, um dos nossos trabalhos como presidente da orquestra, né, e depois o Gersi individualmente como artista plástico, leva o seu trabalho para as escolas, tá certo? Faço oficinas, palestras, oficinas de estímulo, de incentivo. Estou fazendo isso agora, recentemente, hoje à tarde eu retomo as atividades numa escola. Ou seja, ir ao encontro dos nossos jovens. Porque se eles não podem vir até nós, então vamos nós até eles, e assim você desperta, e assim ele descobre: nossa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto. Eu acho que é por aí mesmo, né? Lobinhos, eu tenho uma tese já faz tempo de quantos talentos no país já foram sufocados, mas sufocados mesmo. A gente não conseguiu despertar isso porque não teve esse contato. Não teve o contato com a cultura, não teve aí a apresentação para uma área esportiva. Falando de talentos assim em várias áreas. E hoje esses talentos estão lá, que nem sabem, né, que tem essa possibilidade e nem vão saber porque nunca tiveram esse contato. Num país continental... Não tiveram esse start, né? É impossível que num país continental a gente não tenha talentos em várias áreas da música, em várias áreas do esporte. Mas eles estão sufocados porque a gente não tem essa capilaridade para conseguir alcançar essas crianças, esses adolescentes, para que eles sejam apresentados a isso. Eu estou falando de áreas mesmo, que seja na área esportiva, basquete, natação, atletismo. É absurdo como a gente não é uma potência, e a gente não é uma potência pela falta de mostrar, de despertar. E também na música, de mostrar, despertar nessas crianças, nessas pessoas que têm isso, como esse talento, e está lá, só que precisa ter a fagulha. E a gente está há muito tempo, isso não é de agora, mas a gente não consegue, né, despertar isso. Quantos talentos a gente está aí? Deve estar no mercado de trabalho em algum lugar, tá em alguma empresa, está pegando ônibus agora nesse momento aqui por Campinas e nem tem ideia de que poderiam ter sido. Pode até gostar hoje de música, mas passou o tempo desse desenvolvimento para se tornar aquele talento de ponta, né?
E é triste, porque a gente não muda isso. A gente não É muda. muito complicado. Ô, Gessi, em sua trajetória, né, como artista plástico, o senhor participou aí de várias exposições, individuais, coletivas, até internacionais, recebendo aí muitos prêmios e chamando a atenção de especialistas que até publicaram em artigos sobre os seus trabalhos. Queria que o senhor falasse um pouquinho aí, resumidamente, sobre as suas premiações internacionais, seus prêmios que o senhor ganhou como artista plástico. Bom, eu atuo nessa área fazendo exposições regulares desde 1972. Já fizeram a conta, né? 52 anos de trajetória. Não. Então, trabalhei, quer dizer, expus muito pelo Brasil, eu não diria de norte a sul, mas digamos de Minas para baixo, em todas as cidades, né? E muitas exposições que já cansaram um pouco. E recentemente eu comecei um desafio de buscar um caminho fora do país, porque só aqui a gente já percebe que está difícil. Existe um concurso na Europa, especificamente em Luxemburgo, chamado Luxemburgo Art Prize. Eu participei desse concurso vários anos consecutivos. E no final do ano de 2021, no meio da pandemia, entre 600 participantes do mundo inteiro, eu cheguei à final. A final era composta, iam para a final 24 artistas, e dentre esses 24, eles selecionavam 3. O primeiro lugar receberia um prêmio de 50 mil euros, o terceiro lugar receberia 30 mil euros e o segundo 10 mil euros. Evidentemente que eu não ganhei o prêmio, mas eu me realizei porque eu queria pelo menos chegar na final. Por causa dessa final é que eu fui descoberto por um galerista que é um brasileiro que mora na Alemanha há muito tempo, mas ele criou a galeria dele na Áustria, a Parcus Gallery. E eu estou, digamos, no grupo de artistas que ele administra. Ele faz um trabalho diferente da grande maioria dos galeristas que abrem a galeria, põe nas paredes um monte de algumas telas lá e espera o público chegar. Ele faz diferente. Ele tem o grupo de artistas e ele participa das principais feiras de artes que existem pela Europa afora. Então, nesses 2 últimos anos eu participei de feiras de arte em Roma, na Suíça, na França, em Munique. Agora a próxima vai ser em Milão, de novo na Itália, e uma outra um evento, um festival de arte na França. Entendeu? Então, essa trajetória buscando o mercado europeu é a mais recente e a mais difícil, a mais trabalhosa. Ou eu faço isso agora, ou então eu encerro a carreira de buscar, sabe, projeção internacional. Agora é o momento. Se eu perder esse momento, melhor parar. A Europa em si, ela vive muita cultura, né? A cultura do europeu é muito pujante, né? Você anda pelas ruas de qualquer cidade da Europa, tem alguma história ali, tem cultura. Muita história. Além disso, existe um incentivo por parte do governo em que, pelo menos na Itália, né, a criançada é levada a visitar os seus monumentos históricos, as praças, etc. e tal. Em algumas viagens que eu fiz pela Itália, que era período escolar, a gente trombava com grupos de crianças monitoradas pela professora, visitando os lugares. Você via a bandeirinha e aquele grupo, sabe? Onde você viu isso no Brasil? E pode ser um pleonasmo, e até mas a cultura é parte cultural realmente, né? Dessas populações. Então, europeias, então, são questões milenares. Aqui não. Vamos aqui, região central de Campinas.
Nós temos aqui um monumento de Anchieta, está aqui, bem próximo da gente. Ele fica na esquina da própria Anchieta, o início da Anchieta, o final da Irmã Serafina, com a General Osório. O monumento está lá, a cabeça não está mais. O busto foi decapitado, é um deles. Tantos outros, monumento túmulo do Carlos Gomes, também aqui próximo, totalmente depredado. Levaram todas, praticamente já, todos os ornamentos de cobre. O gradil levado, é o monumento a Carlos Gomes e também a Maria Monteiro. É falta de cuidado, a gente pode falar, reclamar da prefeitura, mas o que a prefeitura também pode fazer? Vai colocar um guarda municipal ali o dia inteiro, a noite inteira, uma base, quando falta educação. Ah, o pessoal tá roubando porque vale dinheiro. Olha, é impressionante. É falta de uma educação básica. Ok, são problemas sociais, mas é triste ver isso. Tá sem a cabeça aqui. É um dos monumentos. Também tem um monumento no Largo do Pará que perdeu aí. Se perdeu o busto. E assim são vários outros ao longo da cidade, de uma memória cultural que seja história do Brasil, história de Campinas, que estão destruídos. E a gente está falando desses monumentos. Estamos falando da nossa realidade aqui, né? Valinhos aconteceu a mesma coisa. Tinha um monumento na praça, numa pracinha perto do final da Rua 7 de Setembro, e que representava a imigração italiana. Era em bronze. Sumiu, desmancharam, sei lá o que fizeram. Aí refizeram agora em gesso, em cimento e tal, porque não pode mais colocar bronze. Isso. Agora, você condena quem surrupiou. É o que você citou, existe um problema social. Será que foi apenas depredação, vandalismo, roubo, furto? Ou foi uma ação em que a pessoa está necessitada, precisa comer, precisa comprar remédio, não tem onde, ninguém ajuda, não tem, vai lá e rouba. Um ato não justifica o outro, mas é um problema social muito mais sério, a coisa é muito mais grave do que nós imaginamos, porque as nossas secretarias de Educação, Cultura e Esporte deveriam trabalhar com as mãos dadas. Então, precisaria ter um programa em que elas dialogassem entre si, porque o esporte, a cultura e a educação formam saúde. Quando você cuida dessas três áreas, você diminui a fila no SUS, a fila no ISS, a ida aos hospitais, menos pessoas estressadas, menos pessoas doentes, porque são pessoas mais realizadas, mais felizes, quando elas têm acesso adequado a esses três pilares. Tá aí, né? Um pouquinho de desabafo aqui do nosso dia a dia, da nossa situação social, e é isso mesmo. O Gersi explicou muito bem pra gente. Há mais do que a gente consegue olhar com os nossos olhos, tem muita coisa por baixo, tem muita situação. Tem o vandalismo próprio, mas também tem, como disse, essa situação da busca por bronze. É o que Campinas vai passar por agora. Já está estudando isso, de trocar os bustos, os monumentos, por materiais que não sejam materiais que tenham um valor econômico. É isso que vai ser feito. É triste, né, ter que passar por isso. Triste, mas aí são várias explicações. Não é quando se tem um problema complexo e uma explicação simples, você já sabe que a explicação é errada. Então é verdade. Vamos lá então, muito bem, o tempo urge, né? Urge. Estamos muito felizes aqui. Tem muita coisa ainda pra gente conversar, mas a gente vai deixar para uma próxima entrevista, numa próxima oportunidade. Queremos agradecer muito aqui a presença do senhor Gersi Macari, uma história. Tivemos uma aula de história aqui e com certeza tem muito mais a ser dito, que a gente já fica o convite para uma próxima entrevista, mais conversas. Só uma última aqui, que eu queria saber, quando que já tem alguma agenda aí da orquestra? Temos a primeira agenda, vai ser dia 9 do 6, na Casa do Lago, na Unicamp. Na Unicamp. A orquestra se apresenta lá.
E a seguinte agenda é dia 3/7 no Teatro Multiuso Darcy Rossi, na Câmara Municipal de Valinhos. Então, são as duas agendas de concerto já próximas, que eu tenho de cabeça. Sim, Depois claro. tem uma outra em Itatiba, que eu não me lembro exatamente a data, mas é Itatiba, depois vem Hortolândia, tem Jundiaí, tem Mojimirim, sabe? A orquestra circula em função do projeto. Isso tudo com essa turnê também do Macari pela Europa, né? Então, essa Pois é. internacionalização aqui do Jerzy Macari. Jerzy, um prazer imenso, viu? Tê-lo recebido aqui na Transamérica Campinas, contar um pouquinho dessa história, bater um papo sobre cultura, sobre segurança, sobre educação. Foi também uma aula aqui recebida pelo Jerzy dentro do Transamérica Notícias nesta manhã de quinta-feira. Eu agradeço essa oportunidade, como eu disse no começo, eu estou honrado de estar aqui. Não é qualquer um que pode chegar e que é convidado a chegar, e eu me sinto privilegiado nesse sentido. Muito obrigado a vocês e obrigado aos ouvintes